Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de História do Brasil. Hoje é a nossa aula número 9. Vamos falar aí da restauração portuguesa. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos comigo nesta aula. Na aula anterior, foi possível observar o problema dinástico da coroa portuguesa, que deu origem ao que? À União Ibérica. A gente viu lá o rei da Espanha, era o mesmo rei de Portugal. E esse domínio durou aí 60 anos. Durante esse período, no Brasil, poucas foram as mudanças. Contudo, o plano de defesa ocorreu a invasão francesa, no Maranhão, com a fundação da França Equinocial, que vimos na aula passada, a tentativa de invasão holandesa na Bahia, o êxito holandês na investida de Pernambuco e o governo de Nassau. E nesta aula de hoje, vamos apresentar a restauração portuguesa, a insurreição pernambucana, que foi uma luta pela expulsão do holandês de Pernambuco. Também vamos ver os problemas da crise do açúcar, assim como também a Guerra dos Mascates. Vamos iniciar nossa aula falando então da dinastia de Bragança. O que ocorreu em 1640 foi o seguinte, que o Duque de Bragança, João, ele recuperou o trono português das mãos dos espanhóis, inaugurando a chamada dinastia de Bragança. E esse episódio ficou conhecido como restauração, a restauração portuguesa, tendo início a dinastia de Bragança com Dom João IV. Dom João IV, logo que ele assumiu novamente o trono lusitano, Portugal então faz um pequeno acerto com quem? Com a Holanda, que estava onde? No território brasileiro. Porque em 1640 ainda estava em pleno funcionamento aqui o, entre aspas, Brasil holandês, ou seja, a invasão holandesa em Pernambuco, os holandeses ainda estavam ali presentes em Pernambuco. Mas após a restauração, como a coroa ainda estava debilitada, Portugal estava procurando alguma forma de conseguir então se reerguer, ele então assina um tratado ou uma trégua de 10 anos com a Holanda. Foi firmado com eles para que, vamos manter aqui 10 anos como está, a gente vai aceitar, vocês mantenham-se aí então em Pernambuco, nós não vamos incomodar vocês durante 10 anos, depois a gente vê o que a gente faz. Só que esse tratado vai acabar sendo encerrado antes do tempo, e a gente já vai ver, porque aí no decorrer da aula de hoje, um dos casos da insurreição pernambucana. O João IV, que ele criou o chamado Conselho Ultramarino, que é um órgão substituto do Conselho das Índias. Então nós tínhamos um órgão, um conselho aqui no Brasil, antes da restauração portuguesa, chamado Conselho das Índias. Dom João IV assumiu o trono lusitano, inaugurou a dinastia de Bragança e ele vai criar o chamado Conselho Ultramarino para então administrar aqui a colônia. Bem, Dom João IV vai criar o vice-reinado, também vai surgir ali após a restauração portuguesa em 1640. Ele vai então, esse vice-reinado vai substituir o governo geral, mas muito cuidado, pessoal, vai substituir o governo geral. As capitanias hereditárias ainda vai seguir, Não é agora, não é nesse momento que as capitanias são extintas, somente o governo geral foi extinto. O primeiro vice-rei foi Dom Jorge Mascarenhas, Marquês de Montalvão, e a capital continuou sendo Salvador. Esses são os pontos. Ou seja, simplesmente mudou de nome. Ou seja, de governo geral passou a ser um vice-reinado. Vamos falar agora, então, dos movimentos nativistas, que entre eles está a insurreição pernambucana, a Guerra dos Mascates, entre outros, que nós veremos ainda hoje. O que são movimentos nativistas? São todas as revoltas em que se observou um sentimento de amor à pátria, onde negros, índios e portugueses que viviam no Brasil procuraram defender as fronteiras da colônia do invasor estrangeiro. Ou seja, foi uma luta interna contra quem? Um invasor que não é Portugal. Por quê? Porque a gente vai ver depois, ao longo da história, vai surgir os movimentos emancipacionistas, que vão tentar o quê? Desvincular a colônia Brasil da metrópole Portugal, ou seja, vão querer a independência política do Brasil. E a grande diferença entre o movimento nativista e o movimento emancipacionista é que os nativistas não querem separar o Brasil de Portugal. Eles simplesmente querem defender a pátria, ou entre aspas, a pátria do invasor estrangeiro, ou seja, dos holandeses, dos franceses, dos espanhóis, e por aí se segue. Vamos ter um primeiro movimento nativista da história do Brasil, vai ser a aclamação de Amador Bueno, em 1641. Então, logo após a restauração portuguesa, vai haver então aí um primeiro movimento nativista. É engraçado até mesmo porque esse movimento
ele vai ocorrer em São Paulo, tá? E o motivo é que quando houve a restauração portuguesa, os paulistas temem perder o seu negócio com Buenos Aires. Então, comércio de índios que eles tinham, né, de transformar índios em escravos e vender ali, comércio com Buenos Aires, enfim. Basicamente foi isso. E queriam, então, aclamar Amador Bueno como o rei da região. Só que Amador Bueno ele vai se negar e vai jurar fidelidade a Dom João IV. E após esse episódio, os manifestantes também vão jurar fidelidade ao rei português e o desfecho desta aclamação aí não vai dar em nada, ou seja, não vai haver mortes, não vai haver condenações. Enfim, ficou tudo elas por elas, foi somente um pedido de desculpas, pode-se assim dizer. Mas o que importa é saber, né, o local onde ocorreu, né, teve envolvimento também dos espanhóis, ou seja, foi os brasileiros e os espanhóis, eles meio que se uniram ali para tentar evitar, né, essa intromissão portuguesa, tá? Vai ser o primeiro movimento nativista da história do Brasil, e é isso que nós devemos ter em mente. Agora vamos falar da insurreição pernambucana, que foi um movimento nativista em que nós vamos ter a tentativa e sim o desfecho da expulsão dos holandeses de Pernambuco. Insurreição pernambucana, o caráter nativista, aonde que ela ocorreu? Em Pernambuco. Sempre nós temos que aliar a maneira, né, o caráter da revolta, tá, e aonde ela ocorreu. Isso é muito fácil de cair na prova, por exemplo, ou seja, aonde ocorreu a insurreição pernambucana. Lógico, isso é fácil, né? Não tem nem como não dizer, não foi em Pernambuco. Pô, o nome é insurreição pernambucana. Porém, pode vir na prova lá. Onde ocorreu a campanha da libertação. Por quê? Porque campanha da libertação ou guerra da luz divina se fala é o mesmo que insurreição pernambucana. Então, a insurreição pernambucana tem mais dois nomes que podem vir na prova. Campanha da libertação ou guerra da luz divina. Também é possível. São nomes dados a esta revolta contra o invasor holandês. Então, muito cuidado com isso. Onde é que ocorreu a campanha da libertação? Pernambuco. Onde é que ocorreu a guerra da luz divina? Pernambuco. Que é o mesmo que insurreição pernambucana. Qual é o motivo da insurreição pernambucana? É a intolerância à Companhia das Índias Ocidentais holandesa, né? Que além de explorar economicamente, também começou a proibir a religião católica. Isso vai ser um motivo bastante próprio desta revolução, né? Por isso até mesmo que ela recebeu esse nome de Guerra da Luz Divina. Por quê? Porque era uma guerra meio que católica contra calvinista. Seguindo aqui na insurreição pernambucana, vamos ter o quê? A reação brasileira contra as pressões holandesas, elas vão ter início quando? Em 1645. E foram até quando? 1654. Então até é fácil de guardar a data, né? 45, 54. E qual era o objetivo da insurreição pernambucana? Era expulsar os holandeses do Brasil, de Pernambuco principalmente, né? E foi uma luta que reuniu senhores de engenho, indígenas e até mesmo africanos na luta contra o invasor holandês. Principais líderes da insurreição pernambucana, nós temos aí o Felipe Camarão, que era índio, nós temos o Henrique Dias, que era um negro, temos também o Fernandes Vieira, que era português, e André Vidal, também português. Na insurreição pernambucana foram travadas diversas batalhas contra os holandeses, tá? As principais foram as batalhas de Guararapes, a Batalha de Guararapes, que foi ali 1648, 1649. E os luso-brasileiros vão vencer essas batalhas. E onde é que houve a rendição holandesa em Pernambuco? Foi na Campina do Taborda. Muito cuidado, pessoal, com essa questão da expulsão dos holandeses. Por quê? Nós vamos ter os holandeses lá na Bahia, que nós vimos na aula passada, que foram expulsos no episódio chamado Jornada dos Vassalos. E nós temos agora a insurreição pernambucana, que também foi a expulsão dos holandeses, porém, aonde? Em Pernambuco, em 1654, tá? No local chamado Campina do Taborda. Então, onde é que os holandeses foram expulsos na insurreição pernambucana, ou seja, expulsos de Pernambuco? Na Campina do Taborda. Isso tem que estar bem claro. Vamos falar agora de um tratado de paz de Haia. Ou seja, embora os holandeses tenham sido derrotados, tá? E foram, tá? Ali nas batalhas de Guararapes, na insurreição pernambucana, expulsos na Campina do Taborda, somente foi estabelecida uma paz entre
né, entre os países, entre Portugal e Holanda, através de alguns pagamentos. Entre eles aí foi o caso do Tratado de Paz de Haia. Então foi o quê? Foi um tratado para resolver essa questão, ou seja, olha, a gente foi expulso, a gente perdeu dinheiro, né, os holandeses exigiram um pagamento de Portugal. Portugal acabou cedendo aí, né, um pagamento através do Tratado de Paz de Haia em 1661. No último acordo entre Portugal e Holanda se acertou ainda, né, que a Holanda ela devolveria o Nordeste brasileiro a Portugal e também a costa africana, que também era colônia portuguesa, né, antes do domínio espanhol. Em contrapartida, Portugal deveria também efetuar um pagamento equivalente a 63 toneladas de ouro. Lembrando que nesse momento ainda não havia sido descoberto ouro no Brasil, ou seja, foi um gasto bastante elevado aí para a coroa portuguesa. A Batalha de Guararapes ela é tida como a base do Exército Brasileiro. 19 de abril de 1648 teve início aí os combates, onde juntou-se o índio, o negro e o português contra o invasor holandês numa tentativa de defesa o quê? Da nação, né? Da região ali. Pessoal, 19 de abril não é dia do índio, tá? É dia do exército. Então, esquece essa história de ficar pintando a cara de índio, botar, né, pena no cabelo e tal. Não, dia 19 de abril é dia do exército. Né? Quem está aqui está se preparando para um concurso do exército. Então, esqueçam, 19 de abril é dia do exército brasileiro, tá? Batalha de Guararapes, que é a base do exército brasileiro, foi aí que surgiu o exército. Então, o nosso exército do Brasil, né, o exército brasileiro, ele existe desde 1648. Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora vamos falar do Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Então, se vir lá na prova, Tratado de Panos e Vinhos ou Tratado de Methuen, em 1703, é o mesmo tratado. Mas antes de a gente abordar sobre o Tratado de Methuen, nós vamos entender por que se deu esse tratado, né, a crise econômica ocasionada a partir da expulsão dos holandeses aqui do Brasil. Então, após a União Ibérica, né, houve uma grave crise econômica. Por quê? Portugal dependia economicamente de suas colônias. E Portugal perdeu parte de suas colônias para quem? Para os holandeses, como foi o caso aqui do Brasil, né, durante um período de tempo. Franceses também, com a invasão, por exemplo, lá no Maranhão, que também ocorreu. E houve, né, de certa forma, ali alguns problemas. E também, ingleses também, houve aí perda de parte de suas colônias. E para tentar solucionar o problema da crise, lembra bem, para tentar solucionar, isso não vai solucionar. Portugal fez tratados econômicos, principalmente com quem? Com a Inglaterra. Então nós tínhamos, até a União Ibérica, um parceiro português que era a Holanda. A partir da expulsão dos holandeses, o parceiro português vai ser a Inglaterra e assim será até mesmo a independência do Brasil. Tá? Então, vê que agora, a partir de agora, o parceiro português vai ser a Inglaterra. O parceiro, nem tanto, né? Porque vai ser um parceiro que vai sempre exigir riquezas de Portugal, exigir valores e, né, recompensas para apoiar Portugal. Tá? O Tratado de Methuen, ou Panos e Vinhos, ele foi firmado entre quem? Portugal e Inglaterra. Tá? Os termos desse tratado eram o seguinte: Portugal receberia o tecido inglês, tá? A manufatura de tecido inglesa. E a Inglaterra recebia o vinho português. Essas eram as bases do tratado. No começo até que foi vantajoso para ambos os lados, porém isso vai ocasionar a estagnação da indústria portuguesa, que nós vamos ver depois, mais adiante, quando surge então a grande indústria inglesa, né? O movimento industrial inglês. Nós vamos ver que grande parte do nosso ouro, do ouro daqui do território brasileiro, que será descoberto por Portugal no final ali do século XVII e século XVIII, nós vamos ver que parte desse ouro vai para onde? Vai parar na Inglaterra por conta desta revolução industrial. Com a expulsão dos holandeses, chegar o quê? O fim do monopólio do açúcar. Por quê? Por que chegou o fim? O que é o monopólio? É somente um que produz. Isso quer dizer monopólio. Monopólio. Ou seja, somente um produz. Que no caso era Portugal. Portugal tinha monopólio do açúcar. Ele plantava a cana-de-açúcar, os holandeses refinavam, produziam açúcar e revendiam na Europa. Isso era feito pelos holandeses. Como os holandeses foram expulsos, o que eles fizeram? Olha, peraí,
agora nós vamos fazer tudo, agora a gente vai plantar cana-de-açúcar também. Eles foram para as Antilhas e começaram então a produzir eles mesmos a cana-de-açúcar e a produzir o açúcar. Eles sabiam toda a parte de comércio, de produção, né, e de refino. Então eles mesmos plantavam, produziam e comercializavam o açúcar. Isso vai gerar uma grave crise, né, aqui no Brasil, principalmente para os senhores de engenho, com esse fim do monopólio açucareiro. Vamos ver que a concorrência do açúcar chileno gerou uma queda de 50% no comércio açucareiro no Nordeste brasileiro. Ou seja, um país que você tinha a principal economia gerada em torno da cana-de-açúcar, você vê um declínio de metade, 50%, e esse declínio ocorreu principalmente entre os anos 1650 e 1700. Então houve aí um período de readaptação e atualização, e o açúcar, então, a partir de 1700 vai voltar a ter uma importância no mercado externo, mas bem depois ali dessa grave crise aí, né? Quando é que vai começar o açúcar vai voltar a ter importância? A partir do século XVIII, então lá a partir do ano 1700 em diante, mas aí muito já havia se perdido. Vamos falar da Guerra dos Mascates. Inclusive, Guerra dos Mascates, a correção que eu fiz até mesmo da prova de 2018, tinha lá esta alternativa, lógico que ela estava errada na questão do ano passado, né? Mas foi muito interessante, tá? Por quê? Porque ela falava que a Guerra dos Mascates era uma briga entre os senhores de engenho de Olinda e senhores de engenho de Recife. Não. A questão da Guerra dos Mascates é o seguinte, é um movimento nativista, ocorreu onde? Em Pernambuco, isso é importante, reuniu quem? Fazendeiros, ou melhor, senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife, tá? Por quê? Houve uma grave crise econômica. Os senhores de engenho, né, o comércio do açúcar entrou em declínio. Por quê? Porque os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, começaram eles mesmos a produzir, levando a queda de 50% da plantação canaveira aqui no Brasil. Então, os senhores de engenho de Olinda estavam arruinados, tá? Por conta disso, por conta do açúcar antiliano. Então eles começaram a pedir o quê? Empréstimo aos comerciantes de Recife, que não eram bobos nem nada, e começaram a cobrar o quê? Juros em relação a isso. Então os senhores de engenho, eles estavam falindo, pediam empréstimo aos comerciantes de Recife, enquanto os comerciantes de Recife estavam enriquecendo, os fazendeiros, né, já estavam aí falindo. Houve desavença entre os fazendeiros e os comerciantes. Os fazendeiros apelidaram os comerciantes de mascates. Então quem eram os mascates? Os mascates eram os comerciantes de Recife. Quem eram os mascates? Eram os comerciantes de Recife. Isso tem que ficar bem claro, tá? Comerciantes, não eram os senhores de engenho, eram comerciantes. Os comerciantes, vendo a importância que tinham, né? E Recife nessa época era um povoado e deveria pagar impostos a Olinda, tá? Os comerciantes chegaram e falaram para o rei Dom João V, que era o rei de Portugal, falou assim: senhor rei, nós queremos elevar então o nosso povoado à condição de vila. A gente não precisa mais pagar imposto para a Olinda, eles vêm aqui nos pedir empréstimo, a gente está rico, né? E Dom João V vai atender o pedido e elevou o Recife à condição de vila. E os senhores de engenho aí sim ficaram pé da vida, né, com os mascates e não vão aceitar a decisão. Então os senhores de engenho vão organizar uma rebelião, tá? Sob o comando de quem? Bernardo Vieira de Mello. Pessoal, tem um detalhe que quando nós formos estudar revoltas no Brasil, nós temos que atentar para o nome da revolta, o local onde ocorreu, o líder dessa revolta e muitas vezes também quem foi que apaziguou a situação, né? Então, nesse caso da Guerra dos Mascates, nós temos que saber que foi aonde? Foi em Pernambuco, foi nas cidades de Recife e Olinda, né? Olinda e Recife. E quem era o líder desta revolta dos senhores de engenho? Era o Bernardo Vieira de Mello. Então, tem que saber quem era o líder da revolta, tá? Que era o proprietário de engenho açucareiro. Os senhores de engenho vão fazer o quê? Vão invadir Recife, sob o comando de quem? Do Bernardo. Né? E os comerciantes mais ricos vão fugir. Olha, vão fugir daqui porque vai dar problema. Só que, e por isso, então, a rebelião ficou conhecida como Guerra dos Mascates, né? Por conta dos comerciantes de Recife. Só que em 1711, o governo ele vai intervir na Guerra dos Mascates, vai condenar o Bernardo Vieira de Mello e outros líderes ao exílio. Tá? Os mascates vão poder, então, retornar a Recife, e Recife vai se tornar a capital de Pernambuco. Então, quando que Recife se tornou a capital de Pernambuco? Através da Guerra dos Mascates, quando? Em 1711.
Pessoal, encerrando a nossa aula de hoje, vamos para a nossa síntese. Nesta aula, é possível observar o que? A restauração portuguesa, tá? Por meio da dinastia de Bragança, com então a entronação de Dom João IV. Assim como o tratado firmado entre Portugal e Holanda, conhecido como trégua ou tratado de 10 anos, tá? Que estabelecia que os holandeses poderiam permanecer no Brasil por mais 10 anos. Só que esse tratado não foi cumprido devido às insatisfações da população com o invasor holandês, né? Dando origem à insurreição pernambucana e à Batalha de Guararapes, a expulsão dos holandeses na campina do Taborda, como vimos. Com a expulsão dos holandeses, né, que começaram a plantar açúcar onde? Nas Antilhas, então eles levaram as mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, começaram a plantar, produzir e a vender. O comércio açucareiro brasileiro teve uma queda de 50% da produção. Tá? E essa grave crise vai levar quem para o barro, vamos dizer assim? Os senhores de engenho de Olinda. Tá? Por quê? Porque os senhores de engenho de Olinda, eles começaram a se endividar e pedir empréstimos a quem? Aos comerciantes de Recife. E os comerciantes de Recife, vendo sua importância, exigiram ao rei Dom João V, né, de Portugal, que elevasse Recife à condição de vila isenta, né, de pagar tributos aí a Olinda. Os fazendeiros, né, os senhores de engenho, vão ficar muito bravos aí com os comerciantes de Recife, vão apelidá-los de mascates, né, por conta aí da situação, dando origem então, à Guerra dos Mascates, que vai ser reprimida em 1711 pelo próprio governo, né, da colônia, que vai intervir, vai exilar, então, por exemplo, Bernardo Vieira de Mello, que era um dos líderes dos senhores de engenho, vai exilá-los e, então, dando fim aí à Guerra dos Mascates e levando o quê? Recife à condição de cidade capital de Pernambuco. E na próxima aula, o que vamos abordar? Nós vamos abordar, né, os tratados que delimitaram as fronteiras do Brasil, porque a gente viu já a questão da União Ibérica. O que ocorreu com a União Ibérica? Isso é importante. A União Ibérica, aconteceu o seguinte, o Tratado de Tordesilhas, durante a União Ibérica, ele vai deixar de existir. Ou seja, sem o Tratado de Tordesilhas, quer dizer que você pode passar por ambos os lados, todo mundo virou espanhol. Né? E isso vai, então, começar a delimitar novas fronteiras do Brasil, até chegar às fronteiras que nós temos hoje. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Eu agradeço muito por terem me acompanhado até aqui. Tá? Não se esqueça aqui de se inscrever no canal, por quê? Porque a gente vai tentar, a gente vai fazer. A gente vai gravar todas as aulas de História do Brasil, tudo aquilo que está lá no edital para o concurso da ESA. Então não se esqueça aqui de se inscrever para acompanhar nossas aulas. Tá? Tem questões aqui no final do slide, baixe essas aulas. Todos os slides que eu passei na aula aqui podem ser baixados. Basta clicar no link aqui na descrição. Tá? Se quiser ir, segue no Instagram, segue no Twitter, segue no Facebook, segue aí no Instagram. Tá? Quiser mandar dúvidas, mande no e-mail. Ou lá no site também tem a link do Fale Conosco. Pode mandar sua dúvida. Farei questão aqui de responder. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Desejo a todos aí uma boa prova, aqueles que estão se preparando. Tá? E Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado. E até a próxima. Muito obrigado.